Capítulo 5. Do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: inciso 1º. Certidão de nascimento ou documento equivalente. Inciso 2º. Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra. Inciso 3º. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Inciso 4º. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Inciso 5º. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá um edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão postos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem o ofereceu. Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Artigo 1531. Cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Capítulo 6º. Da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, no outro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados, inciso 1º. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges, inciso 2º. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais, inciso 3º. O prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. Inciso 4º. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento,
Inciso 5º. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Inciso 6º. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Inciso 7º. O regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for da comunhão parcial, ou obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1º, recusar a solene afirmação da sua vontade, inciso 2º, declarar que esta não é livre e espontânea, inciso 3º, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado. Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até 2º grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de, inciso 1º, que foram convocadas por parte do enfermo, inciso 2º, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo, inciso 3º, que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher. Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, à data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não culpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7º. Das provas do casamento. Artigo 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Artigo 1544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Artigo 1545.
O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade, ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impugnado. Artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados,